Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês esse tapetinho. Eu dei o nome para ele de Mari, tá? Ele tem, vamos lá, ele tem 71 centímetros de comprimento e 52 centímetros de largura, tá? Esse tapetinho, nós vamos trabalhar ele todo no fio 8 e o peso dele é de 430 gramas. Já quero deixar aqui, né, pra vocês o seguinte: se você fizer ele no fio 6, ele vai ficar diferente só em 1 centímetro, ou seja, ao invés de ficar com 71 centímetros, ele vai ficar com 70, 69 no máximo. E a largura também vai mudar, a diferença de 1 centímetro somente. E nós também vamos trabalhar com a agulha de número 4, tá? Aqui no decorrer da videoaula eu vou ensinar para vocês desde o início aqui do quadradinho até a conclusão do bico. Por isso eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também, gente, para você compartilhar esse vídeo, tá bom? Comenta bastante, me segue também no Instagram. Eu vou deixar tudo aqui na tela e na descrição do vídeo para vocês também, tá bom? Gente, vamos aprender essa peça porque ela tá belíssima. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ele é bem econômico, super rápido de fazer, tá bom? E desejo que todos tenham aí uma boa aula. E, gente, então o primeiro passo pra gente começar o nosso tapete é fazendo esses quadradinhos. Eles são muito simples, pra quem é iniciante também tá super fácil de fazer. É o quadradinho, né, mais conhecido como quadradinho da vovó. Então nós vamos confeccionar ele nessas duas cores, lilás e esse verde. Vamos lá? Bom, existem duas formas, né, para você começar a fazer o seu quadradinho. Pode ser com anel mágico, que é o que eu costumo fazer, e pode ser com correntinhas também. Aqui eu vou fazer com anel mágico, pois depois para mim a finalização fica bem mais fácil. Então eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. Vou trabalhar aqui dentro mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Opa! Novamente 2 correntinhas e 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos para finalizar. Ó, 1, 2 correntinhas, ajusto o meu anel mágico, finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Ó, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até as primeiras 2 correntinhas aqui, ó. Estão vendo? Então vamos lá, fazer 3 correntes novamente. E nós vamos completar aqui fazendo mais 2 pontos altos. Ó. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Em cada intervalo de 2 correntinhas, a gente vai fazer leques, tá bom? Uma corrente de separação, trabalho aqui nesse próximo intervalo com um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Ó, então é basicamente leque nos 4 cantos dessa mesma forma, gente, não tem segredo, tá bom? Uma correntinha e aqui novamente trabalho com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, vou completar aqui o meu último cantinho. Gente, aqui é bem simples mesmo, tá?
Tô dando assim meio que uma passada assim, só pra que não fique dúvidas, tá bom? Ó, uma corrente e vou finalizar aqui com ponto baixíssimo, faço outra corrente e vou cortar o meu fio. Ó. Então aqui eu puxo e vou ajustar novamente o anel mágico. Então vamos colocar agora a cor verde. Ó, aqui a gente pode fazer o seguinte. Vou começar aqui com um nozinho, né? E aí a gente vai encaixar em qualquer parte do nosso quadradinho. Qualquer parte mesmo, gente. Então aqui eu vou começar pelo lequinho. Então aqui eu faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Vou trabalhar mais 2 pontos altos. Opa. 1, 2 correntes. Faço 3 pontos altos. Ó. 1 correntinha. E nesse intervalo aqui eu vou colocar 3 pontos altos. Ó. Então novamente eu faço uma corrente e vou repetir o leque aqui. 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma corrente e novamente nesse intervalo trabalho com 3 pontos altos. Uma corrente e vou fazer aqui outro leque novamente. Ó, fazendo 2 correntinhas eu vou completar aqui com 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui e trabalho 3 pontos altos novamente. Uma corrente aqui, 3 pontos altos. 2 correntes, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou fazer o meu último grupo de 3 pontos altos. Uma corrente e vou finalizar aqui naquela segunda correntinha com ponto baixíssimo. Faço uma corrente, vou cortar o meu fio. Pronto. Podemos agora então dar início ao nosso tapete. Lembrando que nós precisamos de 3 bases para fazer o tapete menor, tá? Então, depois que você assistiu esse vídeo aqui, depois que você viu esse passo, então já faça os seus, reserve aí, até que você tenha a quantidade que você vai precisar para trabalhar a sua peça, tá bom? Bom, gente, então vamos fazer da seguinte forma. Ó, eu vou fazer um aqui com vocês, né? Vou arrematar ele, porque a gente vai precisar fazer a união. Então, toda vez que a gente precisar fazer a união, eu preciso de ter uma base pronta, para qualquer peça que seja, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui é o meu fio cru, tá, gente? Por mais que esteja claro aqui, dá pra enxergar. Mas eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Peraí, gente, peraí. Pronto, eu virei aqui o meu fundo e agora eu vou conseguir explicar melhor pra vocês, tá bom? Vamos lá. Porque, né, gente, vocês precisam de ter uma boa visualização. Ó, então aqui com o meu fio cru, eu vou iniciar fazendo aqui o nozinho inicial, correto? Vou trabalhar em qualquer canto do nosso quadradinho, ele tem essas 4 pontas, né? Então aqui vai ser a mesma sequência. Faço um ponto baixo, faço 2 correntes e aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos. 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente. E agora a gente vai contar aqui, ó. Tá vendo essa base aqui no verde? A gente vai vir aqui nesse terceiro ponto e vai fazer um ponto alto. Uma corrente, pula uma corrente de separação, vem aqui nesse primeiro ponto e faz um ponto alto. Uma corrente,
pula um ponto de base e aqui faz um ponto alto. Uma corrente, pula uma de base aqui. No próximo, dá bem aqui nas correntinhas que a gente fez para iniciar essa parte. Eu vou lá e faço um ponto alto. Ó, é para ficar... Gente, perdão. Deu uma chacoalhadinha em vocês. É para ficar assim, tá? Com 4 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha. E aqui nesse intervalo aqui, ó, eu vou repetir o leque, gente. Então, aonde tem o leque, a gente repete ele, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e aqui 3 pontos altos, tá bom? Ó. Aí, uma corrente novamente. A gente vem aqui na base, ó. Espero que vocês estejam vendo bem. Venho nesse ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo essa corrente de base e já nesse ponto alto aqui faço um ponto alto. Uma correntinha, ó. Não tem segredo, tá? Uma corrente, pulo uma corrente de base e aqui eu faço somente um ponto alto. Para vocês verem se está dando tudo certo, é só contar quantos pontos vocês têm aí separados por uma corrente, que são 4 no total. E aí então a gente dá sequência, faz uma corrente, dentro do leque aqui trabalha outro leque. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, aqui nesse ponto um ponto alto, uma correntinha, aqui outro ponto alto, uma correntinha, aqui outro, uma correntinha e aqui outro ponto alto, uma correntinha. Trabalho aqui o meu leque com 3 pontos altos. Opa. Ó. Então, 2 correntes e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui e trabalho esse ponto alto. Uma corrente. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Outro ponto alto. Uma corrente. E aqui um ponto alto. Gente, é igual eu falei pra vocês, não tem erro, tá? Basta que vocês percebam aí que os pontos de vocês estão distribuídos dessa forma aqui. Ok? Então vamos lá. Nós precisamos de 2 carreiras para que a gente faça a união. Lembra que eu falei? Então esse aqui a gente faz, arremata o fio e a gente começa outro. E quando a gente estiver na segunda carreira do próximo, a gente já faz a emenda. Então, aqui onde a gente finalizou com um ponto baixíssimo, a gente tem a opção de ou começar por aqui fazendo 4 correntinhas ou caminhar até aqui o meio desse leque. Eu vou começar com 4 correntinhas, que são 3, um ponto alto e uma para fazer a separação. Aqui no meio desse leque eu vou trabalhar 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nos leques sempre serão leques. Uma correntinha. E agora aqui, ó, em cima desse ponto, a gente faz um ponto alto. Uma corrente. E para cada ponto de base, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Uma corrente. Ponto sobre ponto. Uma corrente e ponto sobre ponto. Uma corrente. Venho aqui e já trabalho esse ponto alto. Uma corrente e aqui vou fazer 3 pontos altos, porque aqui é o meu leque, né? 2 correntes e vou fazer aqui 3 pontos altos. Opa, que ficou meio feinho ali. Vamos embora consertar.
uma corrente, ó. Lembrando que toda vez que a gente tá começando essa segunda carreira, a gente tem que fazer esse ponto alto aqui sobre esse último ponto. Tá? Então a gente estava trabalhando com 4 pontos altos e agora estamos com 6. Aí sobre os da base a gente faz ponto sobre ponto, tá? Ó, uma corrente, ponto sobre ponto. Aqui, novamente, uma corrente. E aqui a gente faz leque novamente. Com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Ó, uma corrente e aqui outro ponto alto. Ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto sobre ponto, e aqui já venho trabalhar esse próximo e último cantinho, ó. Então, gente, observa aí que o de vocês também vai ficar assim, ok? Uma corrente, vou fazer aqui o meu leque. 2 correntes, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou fazer aqui ponto alto. Uma correntinha, vou fazer ponto sobre ponto. Uma corrente, aqui vou fazer ponto sobre ponto. Uma corrente. Lembra que a gente começou com as 4 correntinhas? Então, se a gente começou com as 4 correntinhas, eu venho aqui na terceira e vou finalizar com ponto baixíssimo, tá? Uma corrente e vou cortar o meu fio. Ó. Lembra que eu falei pra vocês? Então, agora eu preciso de outro quadradinho para que eu consiga fazer essa união. Então é somente na segunda carreira. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem voltar aqui no vídeo para vocês entenderem, tá? Porque na maioria das vezes as pessoas só conseguem ver a dificuldade, mas elas não entendem, né? O que elas estão trabalhando. Então, por favor, se vocês ficarem com dúvida, volta aqui. Tá? E eu também não estou trabalhando rapidamente, tá, gente? Lembrando. Ó, eu vou começar aqui a fazer tudo novamente. Tá? E é porque também eu quero que seja uma coisa assim mais prática, né? Para que vocês possam entender. E aí eu não posso ficar aqui fazendo um vídeo de 3 horas, né? Então, gente, aqui, ó, não tem erro. É só fazer a primeira carreira e quando a gente estiver trabalhando a segunda já faz a união, que é o que eu vou ensinar para vocês, tá bom, gente? Então, aqui eu vou fazer um pouco aceleradinho, mas vocês aí vão fazendo no tempo de vocês, tá? Eu não tô aqui pra passar informação errada. Porque sempre tem gente que fala assim, ah, mas você faz rápido demais. Gente, a questão aqui não é que eu faço rápido demais, eu preciso que vocês entendam isso. Eu já estou fazendo uma coisa que eu expliquei aqui e tá aqui no vídeo, hein? Então, vocês podem assistir o vídeo ou vocês podem ir fazendo junto comigo, né? E vamos ser felizes, meu povo. Vamos embora ser feliz. Ó. Eu, particularmente, gente, quando eu tô reproduzindo alguma peça de alguém, às vezes eu gosto de fazer junto. Mas quando é algo que dá pra fazer adiantar e depois voltar, aí também pra mim não tem muito problema, não. Ó.
Porque senão fica uma aula cansativa, fica uma aula muito chata, sabe? E não é o que eu gosto de trazer aqui pro canal, não. E fazer a união disso aqui, gente, é a coisa mais simples que tem. Eu mostro porque eu sei que o pessoal gosta de ver, né? Eu gosto de saber como que faz, aonde põe o que. Tá bom, gente? Então vamos lá. Faço aqui. Ó, eu gosto de fazer a finalização, gente, e deixar os quadradinhos assim, terminados todos no mesmo sentido. Por quê? Porque depois eu finalizo eles, né? E procuro a mesma direção para arrematar o fio. Então aqui eu vou fazer 4 correntinhas. Ó. E eu vou vir aqui fazer o meu leque. Duas correntes. E vou fazer aqui os 3 pontos altos. Uma corrente, aqui eu vou fazer um ponto alto. Ponto sobre ponto. E aí, aqui eu já vou fazer a primeira união, né? Ó, uma corrente. Por quê? Eu quero que depois o meu fio termine aqui, pra gente poder fazer aí o arremate dele, igual eu expliquei pra vocês. Mas cada um pode fazer a união aí no momento que achar necessário. Eu faço somente 3 pontos altos. Pego aqui, ó. A minha peça aqui tá pronta, gente. Ó, sem fazer nenhum ponto. Tá vendo essa alcinha que eu deixei bem grande aqui? Ó, eu vou passar ela aqui por baixo. Ó, perdão, gente. Ó, a alcinha que eu deixei frouxa, eu vou passar ela aqui. Ó, a peça tá frente pra mim. Só vou pegar essa alcinha de baixo pra cima e vou fazer uma corrente. Ok? Então, na seguida, eu venho aqui e completo 3 pontos altos, né? Que, ó, eu preciso do leque completo aqui. Faço uma corrente. Aqui o meu ponto alto. Uma corrente. E aqui o meu ponto alto novamente. Então, o restante é a mesma coisa. Ponto sobre ponto. Tá, ó. E olha aí. Essa é a união. E o restante vocês já sabem, né? Uma correntinha, leque onde tem leque. Gente, pra quem consegue fazer isso aqui, só de entender de primeira, tá perfeito. Ótimo, beleza. Mas tem gente que não consegue. Para fazer a outra união aqui, do outro lado, tá bem simples. Basta vocês olharem aí, que eu expliquei, hein? Uma corrente, ponto sobre ponto. Ó. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto aqui. Ó, ponto sobre ponto. Uma correntinha e aqui eu vou fazer o meu leque. 2 correntes. 3 pontos altos. Uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto. Ó, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente. Finalizo aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo
faço uma corrente. Corto meu fio. Pessoal, olha só. Aqui no terceiro quadradinho, ou quarto, quinto, ou se você quiser também fazer só com 2, no caso, a gente não cortaria o fio, a gente continuaria para dar andamento. Mas como aqui eu vou trabalhar com 3, estou ensinando com 3 para vocês, a gente vai fazer a primeira carreira, a gente faz a segunda, eu venho aqui e mostro para vocês, né? Eu não vou ficar fazendo aqui tudo de novo, para não ficar muito longo o vídeo. Então eu vou fazer a primeira carreira, faço a união e a gente já em seguida dá continuidade, porque daí a gente não vai cortar o nosso fio, né? Eu vou fazer essa emenda aqui e vou seguir fazendo a terceira carreira com o fio cru, tá bom, gente? Bom, gente, ó, então aqui eu comecei já a fazer, né, a segunda carreira e tô voltando aqui para mostrar para vocês como que a gente deve seguir em diante. Então, vamos supor que você já tenha feito 2 ou 3 para mais, independente. Quando você estiver finalizado, né, a gente vai dar essa sequência aqui. Porque a gente só precisa de unir esses quadradinhos, né? E aí, no caso, se você estiver fazendo com uma quantidade menor, já que vocês vão entender. Ó, a gente faz o mesmo esquema de passar o fio pra cá, né? E aí o que eu disse pra vocês não cortarem o fio é que a gente vai dar sequência aqui então, né, gente? Com mais uma carreira de cru, não precisa cortar, né? Então vamos supor que você tá fazendo só com 2 motivos. Quando você unir o segundo, não corta o fio. Continua trabalhando com ele, tá? Ó, aqui eu vou colocar ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto, e aí a gente vai dando a sequência, né? Ó, é a mesma coisa, gente. A diferença é que aqui a gente não vai cortar o fio. Por quê? Porque eu preciso fazer agora a terceira carreira, né? Com o cru, porque cada base dessa tem 2 carreiras. Pra gente fazer o tapete, a gente precisa de 3. Mas logo vocês vão entender que não são 3 carreiras completas. Tá, ó. Então aqui eu faço ponto sobre ponto até chegar lá nas correntinhas aonde a gente fez o início. Ó, uma correntinha, eu venho aqui e finalizo com um ponto baixíssimo, tá? Ó, então tá ficando assim. Feito isso, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo pela essa correntinha aqui até a gente chegar, ó, nesse primeiro ponto alto aqui. Então, gente, vamos lá. Ó, aqui depois a gente vai colocar um ponto alto, tá? Então, a gente vai continuar caminhando com ponto baixíssimo até o meio aqui, essas 2 correntinhas. Feito isso, eu faço uma corrente e um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Agora, nessa sequência, eu vou fazer mais uma volta por toda a nossa peça. De que forma? Aqui não vão ser mais leques, tá? Então eu dou a laçada, eu venho aqui nesse primeiro ponto, ó, faço um ponto alto, uma corrente, no próximo um ponto alto. Aqui vocês vão ver que a gente vai repetir muitas vezes essa mesma sequência. Ó,
uma corrente, e aqui eu faço um ponto alto, uma corrente, e aqui eu coloco 3 pontos altos. Então é somente aqui que vão ser os leques ainda, tá, gente? Uma corrente, aqui eu faço um ponto alto, uma corrente, ponto sobre ponto. Ó, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, e aqui ponto sobre ponto. Então vamos contar aqui. Nós ficamos aqui, ó, com 3, 6, 7, 8 pontos altos. Então vamos ter que ter 8 pontos altos aqui e 8 aqui, tá? Então confere aí se o seu tá certinho. Aqui nesse último ponto nós não vamos fazer corrente de separação. A gente dá a laçada e já vem aqui, ó, trabalhando nesse ponto alto. Dessa forma. Então fica assim, exatamente assim. Então a gente volta trabalhando agora os outros 7 pontos, né? Separando por uma correntinha cada ponto alto desse aqui de base. Ó, uma corrente, aqui um ponto alto. Opa. Aqui. Ó, ponto sobre ponto, uma corrente, aqui um ponto alto, uma corrente, outro leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então notem que aqui também ficou 8 pontos, ó. 3, 6, 7, 8. Então agora nós vamos fazer isso mais uma vez aqui e mais uma vez aqui, completando essa sequência. Por isso que vai ser super fácil, gente. Isso aqui depois que você pega o jeito, só alegria. Ó. Ponto sobre ponto. Aí a gente vai trabalhando. Ó, aqui nesse último ponto, lembrando, a gente não faz corrente de separação. A gente pula, dá a laçada aqui e já vem para esse ponto aqui, ó. Um ponto alto, ó. Por isso que eu falei para vocês não cortarem o fio, porque a gente precisa completar toda essa volta, né? Nessa sequência. Porque se a gente tivesse cortado o nosso fio, ia ter que fazer emenda, né? Então, gente, aqui, ó, ponto sobre ponto. A única coisa que vai ficar diferente é só a ponta, que logo vocês já vão ver aí como que vai ficar. Tá bom? Ó, ponto sobre ponto, uma corrente, e aqui, opa, ponto sobre ponto, uma corrente, e aqui leque dentro do leque. Ó, então agora nós vamos fazer aqui essa parte. Uma corrente,
ponto sobre ponto, uma corrente. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Ó, uma corrente. E aqui a gente faz esse último ponto alto. Ó. Agora, como eu não vou mais trabalhar os bicos, né? Aqui eu fiz esse último ponto, ó, vocês podem contar, dá 3, 6, 7, 8 pontos. Eu vou fazer 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu faço 3 correntinhas novamente, dou a laçada e já venho aqui e trabalho o primeiro ponto alto. Uma corrente. E aí vou repetir tudo que a gente já trabalhou agora fazendo esse outro lado. Aqui, ó, ele vai ficar exatamente dessa forma, tá, gente? Não achem estranho, porque depois a gente já entra com o lilás fazendo aquelas carreiras de zigue-zague, né? Então o de vocês tem que ficar assim, ó, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas aqui, e já vem na sequência fazendo os pontos de base, tá, ó. Então aqui nessa sequência, vamos embora aí, colocando ponto sobre ponto, tá? Uma corrente, aqui a gente vem, faz o leque, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente aqui, um ponto alto, uma corrente, ó, uma correntinha. É muito gostoso de fazer essa peça, gente. Além de econômica, ela é rápida, prática, muito bom de trabalhar, né? Ó, então, uma corrente, aqui o ponto alto. A gente já na sequência vem, dá a laçada, faz aqui o primeiro o ponto alto. E aí é só dar continuidade, tá, gente? Como eu disse pra vocês, eu não quero que fique uma aula muito extensa. Então, eu vou completar aqui e mostro pra vocês como que vai ser, tá? Aqui onde a gente caminhou com ponto baixíssimo, é só fazer um ponto alto sobre aquele ponto baixíssimo. E aí eu mostro pra vocês como que a gente finaliza, pode ser? Então aí a gente faz isso junto. Ó, gente, então aqui eu vou mostrar pra vocês como que faz aí aquela parte final, né? Pra que vocês não fiquem com dúvida. Aqui eu fiz o ponto alto, né? Ó, uma corrente. Lá onde a gente fez o ponto baixíssimo, um ponto alto, uma corrente. Aqui nesse ponto, ó, tem um ponto baixíssimo em cima dele, mas aí a gente consegue fazer um ponto alto ainda, tá? Então daí, ó, é só fazer 3 correntes e finalizar lá naquela correntinha ou no ponto baixo também que a gente fez. Finalizar com ponto baixíssimo, uma corrente. E aí é só cortar o fio, que os lados vão estar exatamente iguais. Ó, aqui estão as 3 correntinhas. Ó, os pontos altos são na mesma direção, tá? E olha aqui. A princípio pode parecer, igual eu falei pra vocês, meio estranho. Mas logo vai tomar o formato e a gente vai compreendendo melhor. Vamos agora trabalhar com o lilás. Ó, gente, então... o seguinte, o que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer do outro, tá? Então, para não ficar muito longa a aula, a gente faz um lado e aí o outro vocês fazem pra gente trabalhar depois o restante, tá? E aí, qualquer dúvida também, eu sempre tô falando pra vocês voltarem no vídeo. Então, vamos lá. Eu acho que pra ver melhor, agora a gente faz a mudança da troca do fundo. Como num passe de mágicas. Ó, gente, então vamos lá. Seguinte.
Aqui você pode fazer o início, né? Começando pelo nozinho. Você pode começar do jeito que você quiser. Eu vou fazer aqui aquele ponto alto que a gente já faz dando a laçada aqui. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Tem as 3 correntinhas, estão vendo? E aqui tem o ponto alto. Eu entro e faço o ponto alto. Eu passo aqui uma correntinha. Aí eu deixo essa pontinha para eu fazer o arremate. Mas lembrando que cada um pode fazer do jeito que achar melhor. Sem fazer correntinha, eu vou pegar aqui da laçada e vou fazer ponto alto já nesse próximo ponto. Tá? Então aqui fica como uma diminuição. Agora sim eu vou trabalhar uma correntinha e vou fazer ponto sobre ponto. Ó. Um ponto alto, uma corrente. Ó, por volta. Aqui é a mesma coisa que a gente estava fazendo com o cru, né? Ó, uma correntinha, ponto alto e um ponto alto, ó. Aqui a gente sempre vai ficar com 8 pontos, tá, gente? Ó, 3, 6, 7. Aqui conta um só, mesmo tendo já esse ponto aqui na lateral, tá? Porque ele é pra fazer a parte do tapete retangular, tá, gente? Então, vamos lá. Uma corrente. Aqui eu faço leque sobre leque. Né, ó. 2 correntinhas. 3 pontos altos. Opa. Ó. Oh, meu Deus. E aí, gente, uma correntinha. Ponto sobre ponto. Então, isso aqui nada mais é do que a repetição, né? Ó. Vocês não precisam ficar contando. 8 pontos toda vez. Mas só para dar aquela conferida, né? Vale a pena aí. Porque se o seu trabalho tiver com mais pontos, tem algo errado. Ó, 3, 6, 7, uma corrente, o 8º ponto. Ó, então aqui tem os 8 pontos. A gente vai repetir isso aqui, ó. A gente não trabalha esses pontos altos aqui. A gente fez aqui o último ponto, né? Já dá a laçada. Pula esse ponto aqui e já vem para esse ponto e faz o primeiro ponto alto. Uma corrente. E aí na sequência faz os outros 7 aqui, tá? Ó. Ó. Uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto. Gente, é de verdade muito, muito, muito fácil, né? O que precisa prestar atenção depois é só na parte do acabamento, que isso aí é cordial para que dê certo depois. Ó. Então aqui eu vou fazer leque sobre leque. E aí, meus amores, ó, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e assim a gente vai até completar aí os 8 pontos. Gente, caso vocês queiram ficar contando para poder dar os 8 e vocês não se perderem, fiquem à vontade, tá? Mas eu não fico contando não, que é pra não dar negócio. Eu só faço aqui até esse ponto. Gente, ó. Perdão, né? Que eu acho que eu fiquei balançando um pouco aí vocês. Mas tá tudo certo. Ó. Uma correntinha. Aqui o último dos 8. Certo? Aí chega nessa parte aqui, a gente pula esses 2 pontos, dá a laçada e já vem para esse lado. Uma correntinha.
e a sequência. Aqui primeiro a gente trabalha as 3 carreiras de um lado, depois as 3 carreiras do outro, tá? Não é junto e não é de forma circular, nem oval. É desse jeitinho mesmo. Ó. Duas correntes. Eu tô fazendo de tudo para que essa aula fique bem explicadinha e não fique longa, tá, gente? Mas eu tô achando que eu vou dividir em 2 partes por conta do bico. Ó. Aqui vão ser aquele esquema lá. Eu vou fazer os 8 pontos, ó. 3, 4, aqui 5, 6, 7, 8. Não faço correntinha, dou a laçada, venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Tá, ó. É pra ele já ir estruturando, igual a gente fez aqui, tá? Então agora nós vamos trabalhar do avesso, fazendo a mesma coisa, ó. Aqui eu só subo 3 correntinhas. Aí eu vou virar aqui. Ó. E vou fazer o seguinte. Lembra que esse ponto aqui a gente não conta? Então, quando a gente fizer as correntinhas, aqui você só vai ver um ponto, tá? Não conta 2, porque senão vocês vão se perder. Ó, dá a laçada e vem aqui, ó. Vocês podem fazer que dá certo e não fica, sabe, com menos pontos. Uma corrente, ponto sobre ponto, ó. Aí aqui vai dar exatamente os 8 pontos, vocês vão ver. Ó. Aqui. Uma correntinha. E já vem e trabalha os 3 primeiros pontos. Pra gente dar aquela conferida. Ó. 3, 6, 8, lembra? Então as 3 correntinhas aqui nada mais é do que uma diminuição. Então a gente não conta como um ponto, tá? Porque depois a gente só vai trabalhar dentro dele e tá tudo certo. Então, ó, 2 correntes, completa aqui o leque, uma correntinha. Ó, aí um ponto alto até a gente chegar aqui, ó, nessa direção desses pontos pra gente pular eles. Então tá bem de boa, né, gente? Tá bem tranquilo. Ó, um ponto alto aqui. Aí a gente já vai pro outro lado, dá a laçada. Aqui faz o ponto alto e vai seguir nessa sequência, gente. Tudo que a gente já fez aqui é só, né, seguir fazendo. Aí aqui no final, né, eu volto com vocês pra gente fazer. Mas não tem segredo. Aqui não são 2 pontos, são só. Então a gente vem aqui, faz um ponto, não faz correntinha, e aqui já prende mais. Aí eu vou mostrar, tá bom? Bom, gente, ó, o que eu falei pra vocês é isso aqui, ó. Aqui tá o meu último ponto, né? E aí vocês podem conferir que tem 8, ó. 3, 6, 7, o oitavo dá justamente esse último. Aí aqui eu não faço correntinha, eu dou a laçada e pego bem em cima aqui, ó,
desse único ponto alto, tá, ó. Aí eu já faço 3 correntinhas. Nessa mesma ideia, a gente vai fazer essa última carreira aqui desse lado com o fio lilás. Então, feitas as 3 correntinhas, você ignora esse ponto aqui, tá? Pelo amor de Deus. Ignora pra não contar ele. Então, a gente já vem aqui, ó, nesse ponto e faz uma correntinha. E você pode perceber que vai dar 8 pontos certinho novamente. Tá? Por isso que a gente ignora essas 3 correntinhas. Ó. Aqui dá a laçada, faz ponto alto, uma correntinha e novamente. Ó, 3, 6, 7, 8 pontos, estão vendo, gente? Então é isso aí, ó. Segue esse fluxo. Se vocês quiserem, pode fazer mais carreiras da cor que vocês quiserem, porém vai fazer o trabalho ficar diferente do que eu tô ensinando, tá? E aí é só seguir aí a mesma repetição por toda essa carreira, tá? Tá tudo explicadinho. É só vocês, se ficarem com dúvida, né, procurarem tá olhando. Então aqui o meio vocês já sabem fazer. E aí, gente, eu vou finalizar essa carreira aqui e já volto. Bom, gente, ó, aqui eu finalizei. Eu vou cortar aqui o fio pra mostrar pra vocês. Então, ó, tá desse jeito, tá? Aqui é aquele esquema que eu já mostrei pra vocês. E a finalização da mesma forma, ó. Não tem correntinha aqui. Bom, agora tem o outro lado que é basicamente a mesma coisa. Basicamente não, gente. É total e completamente igualzinha essa parte. Eu quero pedir pra vocês encarecidamente que vocês, se vocês ficarem com dúvida e não conseguir fazer esse lado aqui, volta um pouquinho o vídeo, lá onde eu inicio a primeira carreira com lilás, aí vocês fazem aqui, vê direitinho o vídeo, pra não ficar dúvida, tá? E isso eu tô fazendo pra que o vídeo não fique longo, eu já falei, sei lá, umas várias vezes, mas gosto sempre de reforçar pra não ficar com aquela ideia de tipo assim, ah, eu não ensinei, ou eu ensinei errado, entendeu? Então, gente, façam isso, por favor, pra gente ter assim, mais essa didática, essa coisa mais, sabe? Então eu vou fazer o outro lado e aí na seguida já dou sequência pra gente ir pra parte do cru novamente, tá bom? Bom, gente, olha aí como que ficou, né? Eu fiz exatamente o que eu fiz desse lado, eu fiz desse aqui, tá? Não tem erro, não tem nada, não fiz nada de diferente, então vamos dar continuidade. Agora eu volto a trabalhar com o cru, né? Então é o seguinte, antes da gente começar a fazer as diminuições, a gente precisa trabalhar mais uma carreira dessa mesma forma com o cru, pra gente conseguir fazer a diminuição, tá? Então vamos lá. Ó, dei a laçada aqui e vou fazer o meu primeiro ponto alto em cima desse ponto alto aqui, ó. Então eu seguro aqui, passo a primeira laçada e faço outra. Eu deixo aqui para fazer o arremate. Dou a laçada, venho aqui e faço um ponto alto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Da mesma forma, gente, fazendo os 8 pontos. Separando cada pontinho por uma correntinha. Ó, 3, 6, 7, 8. Esse inicial a gente não trabalha. Então vamos lá, uma correntinha.
Aqui os leques, né? 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma corrente, um ponto alto. Então, é basicamente... Gente, eu tô falando basicamente... Olha, meu Deus do céu. Aqui é igualzinho a essa outra carreira. A diferença é que esse aqui é com o cru. Então, gente, agora, se vocês quiserem, pode fazer o seguinte. Essa carreira de cru, pode fazer aqui e o outro lado. E depois vem fazendo as diminuições. Mas eu vou fazer todo um lado. E aí o outro lado vocês fazem pra gente ganhar tempo, tá? Ó, uma corrente. Ponto sobre ponto. Eu vou fazer assim até a gente chegar aqui. E não cortem o fio de vocês, tá? Pessoal, o nosso tapete tá ficando assim, ó. Repetir toda a mesma sequência, né? Só que com o cru. Agora vamos lá para quase penúltima parte. Então, depois que você terminou essa carreira... E, gente, eu faço dessa forma, tá? Exatamente como eu tô ensinando para vocês aqui. Eu faço primeiro um lado, depois o outro. Então eu faço primeiro uma ponta, esses dois meios, a outra ponta, e depois eu parto pro outro lado. Então tá, ó. Aqui a gente terminou assim. Aqui tá o último ponto alto, ó. São 3, 6, 8 pontos e aqui o último. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a ponta do nosso tapete. Então aqui eu subo 3 correntinhas. Ó, ignora esse ponto aqui, eu venho, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E vou fazendo aqui, né? Ó, uma corrente. Aqui, em cima desse ponto alto, a gente faz um ponto alto. Sem fazer correntinha, eu dou a laçada, entro aqui nesse leque e faço um ponto alto. Ó, a gente não vai mais trabalhar, né, de zigue-zague. Então daí eu vou continuar aqui fazendo a minha ponta. Ó, aqui tem esses 2 pontinhos, estão vendo, ó? Então eu subo 3 correntinhas. Vou aqui já nesse próximo ponto, ó. Uma correntinha. Então, dou a laçada, venho aqui e faço um ponto alto, tá, ó? A gente tá diminuindo mesmo. Faço 3 correntinhas, viro aqui, ó, pulo esses pontos aqui, né? Venho e faço aqui o primeiro ponto alto, uma corrente. E novamente. Ó, aqui não faz correntinha, dá a laçada e já vem. Ó, então aqui a gente tá exatamente dessa forma, ó. A primeira carreira do cru que a gente fez, a segunda, a terceira, a quarta, e nós vamos fazer a última. Aqui eu subo 3 correntinhas.
Ó, ignora esses pontos aqui. Venho, faço um ponto alto. Opa, aqui o fio abriu aqui. Uma correntinha. Aqui o ponto alto. Não faço correntinha. Aqui eu faço um ponto alto. Então aqui foi a nossa última diminuição. Quando a peça de vocês ficar dessa forma, ó, com esses dois pontos aqui no meio, as 3 correntinhas iniciais e o último ponto, tá? Então, feito isso, a gente trabalha 1, 2, 3 correntinhas e finaliza aqui, ó, nesse intervalo, com ponto baixíssimo, uma corrente para finalizar e a gente corta o nosso fio. Ó. Então aqui já é uma ponta, né? No caso, igual eu falei para vocês, vocês podem fazer as 4 pontas e deixar o meio para fazer depois. Mas eu gosto de fazer tudo aqui. E não esqueçam dessas correntinhas, porque elas são fundamentais pro tapete, tá? Ó. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meio e vou deixar a ponta por último. Só para vocês verem aqui. E a gente dá sequência, ok? Então tá. Ó, aqui a gente trabalha 4 carreiras de diminuição, né? Independente se a gente já tem essa carreira aqui, porque daí a gente vai contar 5 intervalinhos, vocês logo vão entender. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Ó, novamente vamos iniciar aí da forma que vocês quiserem, tá? Então, aqui eu vou fazer o meu ponto alto inicial, né? Eu faço dentro desse intervalo aqui, ó. Então eu sigo aqui, faço ponto alto, deixo pro arremate. Dou a laçada, venho aqui nesse ponto e faço um ponto alto. Aqui já é parte da diminuição, estão vendo que eu não fiz correntinha? Agora eu trabalho correntinha. Uma corrente, vou fazendo os pontos até que a gente chegue com a quantidade aí. Novamente. Ó. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E aqui o último ponto alto, ó. Então vamos contar 3, 6, 7, 8, tá? Dou aqui a laçada, pulo esses dois, venho aqui e já faço um ponto alto, uma corrente, aqui faço outro ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, venho aqui ainda sobre esse último, faço um ponto alto, ó, exatamente igual esse lado. Dou a laçada, entro aqui dentro desse intervalo de 2 correntinhas do leque, faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, ó, vira a peça para o avesso, ó, não trabalhamos aqui, eu venho já para esse ponto, faço aqui meu ponto alto, uma correntinha, aqui um ponto alto, uma correntinha, até novamente a gente chegar aqui, ó, nessa parte. Que é o que a gente deixa de trabalhar, tá vendo, ó?
Aí a gente pula esses dois, vem aqui, ponto alto, uma corrente. Uma correntinha. Ó. Não faço corrente, venho aqui em cima. Opa, perdão, aqui ainda faz uma corrente. Agora eu faço um ponto alto, não faço corrente, venho aqui em cima desse ponto, ó. Aí vocês podem estar conferindo, ver se os pontos estão batendo. Ó, 3, 6, 3, 6 e a diminuição, tá bom? Faço 3 correntes, viro pro avesso, ó, já venho aqui nesse ponto alto, faço um ponto alto, uma corrente, aqui faço um ponto alto, uma corrente, aqui faço outro ponto, uma corrente. E aí a gente pula esses dois, vem aqui e novamente, ó. Aqui o último. Ó, lembram que eu falei pra vocês? Aqui essa primeira carreira a gente conta 1, 2, 3, 4. Vamos finalizar essa diminuição. Faço 1, 2, 3 correntes. Venho aqui pro avesso, dou a laçada, já venho nesse ponto, faço um ponto alto. Uma corrente, venho aqui, ó, faço um ponto alto. Pulo esses dois, já venho aqui, faço ponto alto. Uma corrente, aqui, ponto alto. Não faço corrente, dou a laçada, entro aqui nesse ponto alto e faço outro ponto. Aqui eu vou cortar o meu fio. Ó. Pode parecer que não dá certo, mas vocês sabem aí que dá, né? Então, a gente termina essa diminuição quando aqui finaliza com 3 pontos somente, tá? Ó, as correntinhas, 1, 2, 1, 2, o terceiro aqui. Olha só, gente, já tá ficando aí magnífico. Eu vou repetir agora mais uma vez esse lado aqui e a ponta pra gente, né, deixar tudo explicadinho pra que vocês façam o outro lado exatamente como que eu estou aqui ensinando pra vocês e finalizarmos depois, ok? Ó, então vamos lá começar mais uma vez, hein, gente? Mais explicadinho do que isso não existe. Então vamos lá. Eu inicio aqui, ó, dando a laçada, venho aqui nesse intervalo e faço o ponto alto, né? Eles chamam de ponto alto falso, sei lá, mas pra mim é um ponto alto, então eu vou falar ponto alto. Fiz isso, dou a laçada, venho aqui, ó, nesse ponto e faço um ponto alto. Uma corrente. Aqui eu já sigo trabalhando os pontos até a gente chegar naquela parte que tem que fazer os pontos, né? Deixando de trabalhar esses dois aqui. Então, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Ó. Depois eu vou deixar aqui pra vocês uma dica também de finalização, tá? Então tá aí, ó. Pulo esses dois aqui. Venho e faço ponto alto aqui. Uma corrente. Ó. E vou seguir fazendo.
aqui o ponto alto, não faço corrente, dou a laçada, venho aqui e faço o ponto alto. Faço as 3 correntinhas, giro aqui a minha peça para o avesso, né? Ó, pulo aqui esse ponto, venho, faço aqui um ponto alto, uma corrente, sigo fazendo, tá? Uma correntinha, até novamente a gente chegar aqui, ó, nessa parte. Então eu faço aqui o último ponto, dou a laçada, pulo esses 2 aqui que são meio e faço aqui ponto alto. Gente, essa é a parte mais satisfatória, porque assim, já é o fim, né? Depois disso aqui a gente já vai partir pro acabamento. Ó, ponto alto aqui. E então eu dou a laçada e venho em cima desse ponto aqui e faço novamente outro ponto alto. Uma corrente. 2, 3. Perdão, gente. Ó. Venho aqui e faço esse ponto alto, uma corrente. E aqui eu faço ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente. E aqui faço somente o ponto alto. Pulo esses 2, venho e faço ponto alto. Ó, uma corrente, ponto alto, uma corrente, aqui eu faço um ponto alto, não faço corrente, venho aqui e faço o ponto alto. Vamos para nossa última carreira aqui dessa parte. Três correntes, venho aqui, ó, ponto alto, uma corrente, ponto alto, ó, pulo esses 2, venho aqui, já faço um ponto alto, uma corrente, e aqui eu faço ponto alto, dou a laçada, venho aqui, ponto alto. Então terminamos novamente com 3 pontos cada lado. E agora vamos fazer novamente a ponta, né? Olha aí, gente, que graça. Vamos lá, gente, vamos lá que a gente precisa terminar, né? Então, ó, aí, gente, eu começo dessa forma. E aí, se vocês quiserem, pode começar fazendo aqui um ponto baixo, não tem problema, tá? Esses fios que ficam eu arremato todos. Então, sem neurose. Ó, a ponta não tem segredo. Então eu venho aqui, faço esse ponto alto, uma corrente, venho aqui e faço ponto alto novamente. Ó, uma correntinha. E aí a gente segue fazendo a mesma diminuição. Ó, uma corrente, aqui eu faço um ponto. Dou a laçada em cima desse ponto alto aqui e faço outro ponto. 3 correntinhas. Ó. Venho já aqui. Uma corrente. Aqui um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente,
um ponto alto. Aqui é somente o ponto alto. E é esse vira-vira mesmo, gente. É isso aí. 3 correntes. Venho aqui e faço ponto alto. Uma corrente. Ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Aqui um ponto alto. Opa, sem corrente aqui. E ó. 1, 2, 3, 4. Agora vamos para a última carreira. Fiz aqui, né? O ponto alto, uma corrente. Aqui outro ponto alto. Não vamos fazer corrente, dou a laçada. E venho aqui e faço somente um ponto alto. Ó. Ficamos com 2 pontos aqui. Aqui as 3 correntes e aqui um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Venho aqui, ó. Finalizo com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Vou cortar o meu fio. A dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: quando vocês terminarem o outro lado, deixa para vocês fazerem por último uma das pontas. Por quê? Porque daí a gente já segue fazendo um acabamento na volta do tapete, tá bom? Então aí o que vocês fazem? Essa ponta, esse meio e faz a última ponta. E quando você fizer a última ponta, não corta seu fio e a gente volta trabalhando junto, tá bom? Então, aprendeu esse lado, faz o outro, que a gente volta na sequência trabalhando juntos, tá bom, gente? Então, aguardo vocês, façam aí e voltem aqui no vídeo. Gente, olha só, eu terminei aqui, tá? Lembra que eu falei pra vocês não cortarem o fio, ó? Então, aqui está, ó. Pera aí. As nossas 3 correntinhas. E aí, por isso que a gente não precisa cortar o fio, porque agora a gente vai dar sequência fazendo a carreira de pontos baixos, né? Então, como que a gente vai trabalhar? Aqui, eu fiz as 3 correntinhas e fiz um ponto baixíssimo, certo? Então, vamos lá, ó. Eu gosto de subir uma corrente. E vou fazer aqui dentro 3 pontos baixos. Em cada ponto que a gente tiver aqui, vão ser 3 pontos baixos. Tá? Só tem uma parte onde tem uma correntinha, que é nessa parte aqui, ó. Que a gente vai fazer um ponto baixo somente, tá? Então, em cada ponto alto, ó, eu vou colocar 3 pontos baixos. Nessa parte aqui, onde ligam, né, um lado ou outro, a gente faz um ponto baixo, mas somente aqui, no meio, ó, um ponto baixo. Aí continua trabalhando 3 pontos baixos em cada ponto de base, ó. Independente se aqui vai ser 3 correntinhas ou um ponto alto. É 3 pontos baixos normalmente, ó. 3 pontos baixos. Aqui chegou a parte da correntinha que eu falei pra vocês. Aqui a gente vai fazer somente um ponto baixo. Nessa correntinha aqui, ó. Um ponto baixo. Feito isso, eu já venho pro próximo intervalo aqui de uma corrente e faço outro ponto baixo. Dou a sequência trabalhando 3 pontos baixos. E não tem segredo, tá, gente? Então, gente, é só dar sequência, ó. Fazendo 3 pontos baixos em cada ponto de base. De lateral, né? Chega aqui no meio, a gente faz um ponto baixo. Segue aqui fazendo 3 pontos baixos.
Ó. Somente isso. Se vocês colocarem pontos a mais, pontos a menos, vai dar diferença, tá? Então, prestem bastante atenção. Ó, aqui 3 pontos baixos. Aqui 3 pontos baixos. Aqui 3 pontos baixos. Ó. Aqui é aquela uma correntinha de novo, gente. Então eu não faço nenhuma correntinha. Já venho aqui e trabalho um ponto baixo. Ó. Pulo esses dois, venho pra cá e faço novamente um ponto baixo. Dessa forma fica perfeitinho. 3 pontos baixos. Ó. Não tem problema se parecer que aqui tá torto ou errado. Porque vocês viram que dá certo, né, gente? Não preciso ficar aqui, né, falando e tudo mais. Ó. Aqui um ponto baixo. Na outra parte, na outra lateral, meus amores, a diferença é que a gente não vai fazer um ponto baixo no meio, que é essa parte aqui, ó. Porque ele já tem um ponto baixo. Então a gente só trabalha aqui, 3 pontos baixos e 3 pontos baixos aqui. É ainda mais rápido. Ó. Nas pontinhas, nós vamos trabalhar o seguinte. Lembra que a gente fez 3 correntinhas? Então, aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos e nós vamos trabalhar 2 correntinhas. Novamente 2 pontos baixos, ficando assim com esse lequinho. Isso faz com que o nosso tapete fique ainda melhor com o formato, né? Ó, e aí feito isso, a gente já desce trabalhando aqui essa lateral. Tá bom? Ó. 3 pontos baixos por toda a extensão da nossa peça. Na parte do fio lilás também a mesma coisa. Tá, gente? Então, não muda porque o fio é outra cor, não muda nada. Então, ó, os arremates a gente faz depois. Eu entro aqui e faço 3 pontos baixos. Faço 3 pontos baixos, ó. 3 pontos baixos novamente. Aqui já é aquelas correntinhas, então eu faço 3 pontos baixos novamente. Não faço nenhum ponto baixo, além desses que a gente já fez. E venho para essa próxima aqui, ó. Tá? Então, ó. E aí, gente, não tem segredo não, tá? 3 pontos baixos em cada ponto. A lateral maior, a gente coloca um ponto baixo na união dos motivos. E na parte menor, onde só tem um, a gente coloca somente os pontos baixos das correntinhas. Ó. Então é isso. Quer ver? Novamente a gente vai fazer a pontinha aí para dar sequência, ó. Chegamos aqui naquelas 3 correntinhas de novo. Aqui a gente faz 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos. Então, ó, nessa parte aqui a gente não faz ponto baixo no meio. Nessa aqui a gente faz entre os leques, tá? Nas pontas deles. Então eu vou completar aqui toda a minha volta. Na sequência a gente segue fazendo aí o nosso tapete. Ó, gente, terminei então aqui, ó, a volta toda, fazendo exatamente da forma que eu expliquei pra vocês aí, tá? Então vamos lá. Aqui eu fiz a pontinha, né, a última pontinha. Fiz os meus 2 pontos baixos, ó, estão vendo? Aqui são aquelas correntinhas. Então,
a gente já vai vir aqui para onde a gente começou, né? Tem a primeira correntinha e o ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo no ponto baixo, subo com 3 correntinhas. No próximo ponto baixo já faço um ponto alto. Olha só. 2 correntes. Opa. Fiz 2 correntinhas. Eu vou pular 2 pontos de base. E eu vou fazer novamente um ponto alto, 2 pontos altos. 1, 2 correntes. Pulo 2 pontos e vou fazer novamente 2 pontos altos. Pulo 2 pontos de base. Faço aqui 2 pontos altos. Opa. 2 correntes. Pulo 2 pontos de base e vou fazer aqui, oh meu Deus, 2 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 pontos. Ó, então tá ficando assim. Eu pulo 2 pontos de base e faço novamente 2 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 pontos e faço um ponto alto em cada ponto. Tá, ó. Então aqui a gente segue fazendo 2 correntes, pula 2 pontos e faz 2 pontos altos. Depois eu vou falar para vocês a quantidade de grupinhos, só para vocês conferirem, tá? Porque vai ter uma pequena modificação. Não é modificação, gente. É que ao invés de pular 2 pontos, a gente vai ter que pular um com 3. Mas aí eu deixo pra falar quando a gente estiver no finalzinho aqui. 2 correntes, opa. Pula 2 pontos e faz aqui 2 pontos altos. 2 correntes, pula 2 pontos, ó. Tá ficando show, né? Pula 2 pontos. 2 correntes, pula 2 pontos e faz 2 pontos altos. Ó, 2 correntes, pula 2 pontos e faz 2 pontos altos. 2 correntes, pula aqui 2 pontos e faz 2 pontos altos. Ó, aqui no final tá sobrando 3 pontos baixos, tá vendo? 1, 2, 3. Então, ou você pula esses 3, ou você pula esses 3 aqui. E não vai dar diferença nenhuma, gente. Então eu faço 2 correntes. Venho aqui para as minhas 2 correntinhas, né, daquela ponta, e faço novamente 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntes e vou fazer aqui 2 pontos altos, ficando com um leque aqui nessa ponta. Então, ó, ele não interfere em nada. Bom, gente, olha só. Então vamos lá, né? Aqui tem que ser uma quantidade par de grupinhos de 2 pontos altos. Então aqui a gente já tem ó. Não vamos contar com os leques, tá? Então aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 grupinhos de 2 pontos altos. Não mostrou eu contando, mas são 20, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Com esse que a gente já tinha começado.
Então tem que ser números pares, tanto para uma lateral quanto para outra. Se der ímpar, tá errado, não vai dar certo. Já adianto já. Aqui nessa parte não precisa de fazer nenhuma alteração, não precisa de pular nenhum grupinho de 3, dá certinho, tá? Então aqui eu pulo esses primeiros dois, ó. Venho aqui e faço o primeiro ponto alto e o segundo ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos. E faço 2 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 pontos e faço 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos aqui. 2 correntes, pulo 2 pontos e faço aqui os 2 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 pontos e faço novamente. 2 correntinhas, pulo 2 pontos e aqui vou trabalhar até o final dessa forma. Ó, pulo 2 pontos e vou fazendo. Duas correntinhas, pulo 2 pontos, faço 2 pontos altos. E, gente, para fazer com fio 8, essa parte fica muito melhor do que fazer com fio 6, tá? Bom, eu achei. Caso alguém tenha uma tensão de ponto que fique bom com fio 6, também vai ficar legal, vai ficar lindo igual. 2 correntes, pula 2 pontos e faz 2 pontos aqui. 2 correntes, pula 2 pontos e faz 2 pontos altos. 2 correntes, pula 2, faz 2. Ó. 2 correntes. Aqui pulam somente 2. A gente já vem para aquelas 2 correntinhas que a gente fez. E trabalha o leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Ó. Então vamos conferir aqui a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupinhos. Então, perfeito. Temos uma quantidade par desse lado e temos uma quantidade par desse lado. Deixa sempre para você fazer, mesmo que você saiba, né, que os dois lados têm que ser iguais, deixa sempre para pular aquele grupinho que é com 3 quando você estiver finalizando a carreira. Então aqui nesse lado, ó, quando você estiver finalizando, aí lá no final você deixa para pular os 3, igual eu mostrei para vocês. Tá? Então é só repetir aí que vai dar tudo certo. Aí já pode arrematar o fio que a gente vai entrar com o lilás novamente. Então eu terminei, gente, olha aí a minha volta toda, tá? Ó, então agora nós vamos para a nossa penúltima carreira, que é com fio lilás. Então o de vocês também vai ficar assim, perfeito. Então vamos lá, né? Ó, eu gosto de começar sempre pelo cantinho, porque não vai ter erro, né? Eu faço cantinho aqui, perdão, gente. E aí fica tudo certo, mas eu vou começar por esse cantinho aqui, que é mais fácil. Mas, gente, é super tranquilo, tá? Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dar a laçada, né? Eu entro aqui e faço o ponto alto. Segura esse fio, ó. Já coloca ele pra cá, pra gente ir trabalhando e escondendo ele. Eu vou fazer mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então ficamos com um total
de 7 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha e nesse próximo intervalo vou fazer um ponto alto, uma corrente. Aqui vou fazer 7 pontos altos novamente. Então a sequência vai ser 7 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto. Aí repete de novo, ó, uma corrente, um ponto alto. Então vai ficar assim: 7 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, 7 pontos altos. E aí a gente vai repetir isso a volta toda, porque já é o final do nosso tapete, né, gente? 4, 5, 6, 7 e faz uma corrente. Os espaços, eles vão dar certinho, por isso que eu falei pra vocês que tem que ser uma quantidade de bloquinhos de número par, para que dê certinho com a quantidade que a gente precisa, né? A gente vai preenchendo os espaços e ele vai se encaixar certinho, vocês vão ver. Vocês já viram, né, na verdade. Então só acompanha, né, gente? Então aí, ó, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha e 7 pontos altos. Nos 4 cantinhos vão ficar os 7 pontos, tá? 4, 5, 6, 7. Uma corrente e um ponto alto. Então, em cada ponta do nosso tapete vai ficar 7 grupinhos. Assim fica mais fácil de vocês identificarem e ver se tá tudo certo, se tem algum erro. Porque às vezes acontece, pessoal, de a gente pular um ponto a mais, um ponto a menos e acabar fazendo coisa diferente. Mas é super simples de corrigir. Ó, um ponto alto, uma corrente. Aqui, 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente, um ponto alto aqui, uma correntinha e vou fazer aqui na ponta novamente 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente e aqui um ponto alto. Então, da mesma forma que a gente fez essa parte aqui, a gente vai completar toda a extensão e toda a volta do nosso tapete dessa mesma forma. A gente não tem erro nenhum, é só fazer aí e arrematar o fio, tá bom? E aí na sequência a gente já vem fazer a última carreira. Gente, concluí toda a minha volta aí, ó. Fiz a carreira de lilás em volta de todo o tapete, tá? Então agora nós vamos fazer aqui o acabamento com o cru, tá bom? Gente, eu fiz aqui uma adaptação desse bico, né? Eu gosto de usar ele bastante, mas para essa peça em específico e trabalhar com o fio 8, eu gostei de fazer dessa forma que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar da mesma forma, fazendo aquele ponto alto, né? Já dando a laçada aqui. Eu venho, ó, lembra que a gente fez aqui os 7 pontos altos? Eu tenho 3, 6, os 7 pontos. Então, eu vou pular aqui o primeiro, vou no segundo e vou fazer aqui um ponto alto. Esse fio a gente deixa para fazer o arremate depois. Vou fazer uma corrente, vou para o próximo ponto e vou fazer outro ponto alto. Uma corrente. Aqui nesse ponto eu fiz um ponto alto. Eu vou fazer 3 correntinhas
E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Dou a laçada e no mesmo lugar faço outro ponto alto. Uma corrente. Vou pro próximo e faço um ponto alto. Uma corrente. E aqui faço outro ponto alto. Então ficamos assim. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Picou. Outro ponto alto. Aí uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Então, o que a gente faz agora? Ó, eu dou 2 laçadas na agulha, venho e pego esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Ele acompanha a costa aqui do fio lilás. Então, eu venho nele e faço um ponto alto duplo. Dessa forma. Vou dar a laçada dupla novamente. Ó. Vou vir aqui nesse ponto que fica encostadinho no lilás e vou fazer um ponto alto duplo. Dou a laçada, pulo o primeiro ponto, trabalho no segundo. Uma corrente, outro ponto alto. Uma correntinha. Aqui no terceiro, faço um ponto alto, 3 correntes. E aqui eu faço um picô. Novamente, outro ponto alto, uma corrente e outro ponto alto, uma correntinha e aqui outro ponto alto. Então, ó, fica dessa forma aqui, a gente não trabalha nem o primeiro e nem o último ponto. Dou 2 laçadas na agulha, venho e pego esse ponto aqui. Faço ponto alto duplo, dou a laçada novamente. Venho aqui e faço outro ponto alto duplo. Aqui na ponta vai ser a mesma coisa. Primeiro ponto a gente pula e já vai para o segundo. Uma corrente, outro ponto alto. Uma corrente e aqui o terceiro ponto alto a gente faz as 3 correntinhas e o picô. Aqui eu faço outro ponto alto, uma correntinha e novamente um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Dou 2 laçadas, venho aqui e pego, ó. A gente sempre pega o ponto que tá... Opa, deixa eu refazer aqui. Perto do fio lilás, tá, gente? Ô, minha Nossa Senhora! Ó. Então fica assim. Eu gostei bastante, porque a outra versão são com 7 pontos e não é desse jeito, tá? Eu já ensinei esse mesmo bico aqui no canal, só que de outra forma. E essa me agradou muito. Muito, muito, muito. Ó, a gente pula o primeiro, vem pro segundo ponto. Trabalha um ponto alto, uma corrente. Aqui o terceiro. E faz o picô aqui, né? Ponto baixo. Aqui eu faço outro ponto alto, uma correntinha. Venho aqui, faço ponto alto, uma correntinha. E aqui eu faço ponto alto. Dou 2 laçadas, venho aqui e faço ponto alto duplo. Então com isso, pessoal, vocês já conseguem concluir aí toda a volta da peça de vocês, tá? Eu vou concluir aqui a minha e já volto pra gente finalizar essa aula que tá maravilhosa. Então, gente, ficou assim, ó, o nosso tapete finalizado. Olha isso, que perfeição. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam muito, muito, muito esse tapete. Eu espero que vocês vendam bastante, né? Que acrescente muito a produção de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E não esqueçam de me marcar quando vocês fizerem, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até a próxima.